Olá mais uma vez, queridos amigos e irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio podermos mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus e eu quero convidar você mais uma vez a separar aqueles minutos preciosos para juntos refletirmos na Palavra do Senhor. Estamos iniciando a campanha de missões estaduais, cujo tema é Ser e Fazer Discípulos, e queremos conversar um pouco hoje sobre esse ser discípulo de Jesus. Nós vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 18, onde lemos assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Esse texto é a visão de Mateus sobre o mesmo texto que nós lemos na reflexão passada no livro de Lucas, no capítulo 5, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. Nesse texto, Mateus não conta com a mesma riqueza de detalhes com que Lucas narra essa história. Mas é interessante observarmos a visão de Mateus sobre o chamado de Jesus aos seus seguidores. Nós temos por conceito que discípulo é alguém que aprende com um professor ou alguém que segue os passos de um mestre. Nosso dicionário diz que discípulo é quem estuda, ou o aluno, ou o aprendiz, ou alguém receptivo ao ensino. Observando então esse conceito, nós podemos afirmar que todos nós, em muitos momentos da nossa vida, somos discípulos de alguém. Seja antes do período escolar, com os nossos pais e nossa família, ou durante o período da escola, com os nossos professores, ou depois do período da escola, no nosso trabalho, na nossa profissão, com os nossos colegas de trabalho, com amigos, em todos os momentos da nossa vida, nós somos discípulos de alguém. Porque estamos sempre aprendendo algo, sendo ensinados. Ao mesmo passo, então, que somos discípulos de alguém em muitos momentos da nossa vida, nós podemos também deixar de ser discípulos por deixar de caminhar com esse alguém ou por deixar de aprender com eles. Esses são conceitos de discipulado que nós podemos dar, que nós podemos ter. Mas é interessante notarmos que o discipulado com Jesus, ele é bem mais profundo do que esse conceito que nós podemos dar, até mesmo porque ser discípulo de Jesus é uma grande honra e um grande privilégio para nós. Vamos ver então alguns fatores, algumas coisas importantes sobre o ser discípulo de Jesus. A primeira coisa que nós podemos destacar sobre ser discípulo de Jesus é que, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, o chamado de Jesus para os seus discípulos é precedido por uma mensagem de arrependimento. Antes de chamar a ser discípulos, o Senhor levou uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, para ser discípulo de Jesus, primeiro é preciso passar pelo arrependimento. Arrependimento porque todos pecaram e destituídos, separados estão de Deus. Arrependimento porque ele é necessário para receber o reino de Deus, ou o domínio de Deus sobre nós. Para que Deus domine sobre nós, é preciso que a gente desista de tentar dominar a nós mesmos. Arrependimento. Sem arrependimento, não há como receber o reino de Deus. Sem arrependimento, não há como ser discípulo de Jesus. O segundo ponto importante que nós podemos dizer sobre esse discipulado, sobre ser discípulo de Jesus, é que o fator decisivo para ser discípulo de Jesus é ser chamado por Ele. As escolas, tanto do tempo grego quanto do nosso tempo, nós escolhemos a escola, nós escolhemos qual curso queremos fazer, o curso mais importante, qual o melhor professor para aquele curso que nós desejamos fazer, e assim o mundo caminha. Nós escolhemos, mas em relação ao discipulado com Jesus, o fator decisivo é ter sido chamado por Ele. Em João capítulo 15, o Senhor diz: vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. E aqui está um grande privilégio. Antes de vocês buscarem o arrependimento, eu concedi o arrependimento. Eu dei a oportunidade.
Eu abri para vocês o caminho. Paulo diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos buscou. Esse é o grande privilégio de ser discípulo de Jesus. Ele nos escolheu para segui-lo. Ele nos deu a oportunidade para segui-lo. Um outro detalhe importante nesse discipulado é que o discipulado, o aprendizado com Jesus é permanente. Nós temos uma frase importante nos embaixadores que diz, uma vez embaixador, sempre embaixador. Isso também vale para o discipulado com Jesus. Uma vez discípulo, sempre discípulo. Mas o que ocorria naquele tempo e ainda ocorre hoje é que o aluno se apega pessoalmente ao seu professor, busca retirar dele, aprender dele o máximo, o suficiente para o aluno poder caminhar sozinho, sem depender do seu professor. E a partir dali então, criar os seus próprios alunos. Mas o diferente nesse discipulado com Jesus é que no caso de Jesus não é assim que funciona. Além de fazermos discípulos, nós ainda somos discípulos de Jesus. Você não passa a fazer discípulos sem ser discípulo. É preciso continuar seguindo Jesus. O discípulo de Cristo não pode separar-se do seu mestre, porque, como o próprio Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem Jesus. É preciso estar caminhando com Ele, é preciso estar perto dele. Um outro detalhe importante nesse discipulado com Jesus é que esse discipulado rompe barreiras sociais, barreiras religiosas. Os rabinos antigamente classificavam os grupos como puros, impuros, pecadores, obedientes. Nossa sociedade ainda é acostumada a classificar. E tem coisas que nós fazemos naturalmente como algo normal e bom. Por exemplo, nós vamos escolher formar um grupo musical e nós escolhemos os melhores músicos, os mais capacitados. Vamos fazer um time, por exemplo, de futebol e escolhemos os mais talentosos, os mais habilidosos. Mas quando Jesus formou o seu grupo, ele não se preocupou com a posição que aqueles homens ocupavam, mas ele olhou para o que ele podia fazer neles e através deles. Jesus tinha entre os seus discípulos um cobrador de impostos. Os judeus não gostavam de cobradores de impostos. Tinha um zelote, um nacionalista. Tinha pescadores, todos pecadores. É porque não dependia deles. Deus os iria capacitar. Não depende de nós. O Senhor nos capacita. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. Uma outra coisa importante nesse discipulado é que o discipulado com Cristo é um aprendizado para servir. Não é só para aumentar conhecimento, não é para se engrandecer, não é para ter uma grande posição religiosa. Não é para ser reconhecido pelo seu conhecimento. É um chamado para servir outras pessoas, para levarem outras pessoas a serem também discípulos de Jesus. Como o Senhor disse, aprendei de mim, Ele estava dizendo, faça o que eu faço. Sejam meus imitadores. E Paulo disse isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Um outro detalhe importante é que esse discipulado inclui estar sujeito às mesmas dificuldades que o Mestre passou. Muitas vezes os discípulos são expostos a perigos, e eu creio que quando Jesus disse que deveríamos levar a nossa cruz, ele não estava falando da esposa, do esposo, do emprego, mas estava falando de estar disposto a passar o que o Mestre passou pelo Evangelho. E nessa caminhada exige também a nossa fé. Muitas vezes os discípulos não entenderam a parábola, o alcance da obra a ser realizada e até mesmo o sofrimento de Jesus. Mas basta nós crermos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nessa caminhada nós temos a promessa da presença do Mestre sempre conosco. Ser discípulo de Jesus é uma honra, é um privilégio. Mas é preciso passar pelo arrependimento e prosseguir andando passo a passo, lado a lado com Jesus. Continue sendo discípulo de Jesus. Continue buscando a presença, o ensino de Jesus. Continue caminhando ao lado dele. E o Senhor irá firmar os seus passos. Que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe. Em nome de Jesus.